Vamos para o primeiro livro de Reis, capítulo 17. Um estudo que começamos do culto anterior. Aliás, começamos às 14, né? Agora com outros versículos. E vai acrescentar mais agora. Primeiro Reis 17, 24. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 24. E aqui o profeta Elias é a viúva de Sidom. É uma coisa até muito, assim, engraçada num ponto. Essa mulher estava indo lá para a água, pegar uns gravetos para fazer um bolinho para ela e o filho dela. Havia uma fome na terra. E Elias disse: faz um bolo para mim, outro para você, outro para o seu filho, porque assim diz o Senhor. Olha só, a farinha não faltará na sua panela e o azeite na sua botija. E o que o Elias falou aconteceu. E ela ficou tempos ali sem, me entenda bem, precisar, sempre, até quando ela ia colocar a farinha dela, não, era de Deus. Colocar o óleo dela era de Deus. O óleo dela não acabava, a farinha não acabava. Aí o filho dela adoeceu e morreu. E ela ficou zangada, falou para Elias: Elias, profeta, você veio trazer meus pecados? Veio me trazer maldição? O que eu fiz? E o Elias foi então, orou. Quando ele orou, a vida voltou para o garoto. Quando voltou, olha aí que ela foi reconhecer. Diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é... Talvez a palavra de Deus não está sendo, mas ela é a verdade. Lembra quando Jesus orou? João 17, 17, ele disse: Pai, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade, mas talvez na nossa boca não está sendo. Mas por quê? Nós vamos chegar lá, nós temos que nos examinar. Vamos correr um pouquinho aqui para Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Jeremias 1, 9. Diz: e estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. É isso que precisamos, de orar a Deus e pedir: Deus, eu quero as tuas palavras na minha boca. A mensagem que você ouve, a pregação que você ouve, aquela mensagem que você lê e depois ela te chama a atenção. Eu contei que quando eu comecei no Evangelho eu estava com depressão forte. Depressão geralmente vem acompanhada de pânico, muitos conhecem bem o testemunho, e de conflito na mente, confusão nos pensamentos. Aí eu comecei naquela época a fazer pesquisa na Bíblia de tudo quanto é passagem bíblica que falava de medo. Eu comecei então a pegar aquelas passagens bíblicas que falavam a respeito do medo. Eu nunca esqueço quando eu li Isaías 41, 10. Era uma Bíblia que eu ganhei de uma irmã, minha irmã em sangue, minha irmã mais velha, primogênita, ela foi a primeira filha, e ela me deu uma Bíblia, que era dela, que a família do esposo tudo era evangélico. Eu marquei aquilo na Bíblia, Isaías 41, 10. Não temas porque eu sou contigo. Mas eu comecei a colocar aquelas palavras na minha boca. E quando vinha a tentação do medo, então eu falava o que estava na minha boca, a palavra de Deus, que estava no meu coração. Não, Deus está comigo, está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Mas só que essa palavra tem que ser verdade. Não é falar, desculpa a expressão, como um papagaio, repetindo, não, é falando com convicção. Ainda nesse entendimento, volta um pouquinho, Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra que saiu da minha boca, sai da sua, se é a palavra de Deus, ela não pode voltar vazia. Por isso que nós temos que perseverar na oração, insistir na oração, quando a nossa oração ela é fundamentada na Bíblia, nas Escrituras, naquilo que Deus diz. Mas repito, não é a letra, como um papagaio repetir, não. É quando ela entra no seu coração, é quando ela entra no seu espírito. Então a boca fala do que o coração está cheio, é isso. Para quem não sabe esse versículo, deixa eu ler, eu não li no outro, vou citar rápido aqui, Mateus 12, 34. Citei, mas não li. Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. Diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Nossa parte. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, nós temos que colocar a palavra que ouvimos no nosso coração. Ela vem para a nossa boca. Quando dela precisamos.
para nós ou para alguém, quando você entrega a palavra para alguém. Como eu falei da bênção, você ora, creia, tem gente que é abençoada na hora, mas tem gente que está sendo abençoado. O pastor tem que crer, tem que pregar e falar, não, Deus está agindo, Deus está operando, a bênção está sobre você. Aí nós vamos agora, lá na frente, em Romanos capítulo 10, versículo 8, esse também é mais conhecido nosso. Romanos 10, 8. Diz, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra da fé que pregamos, você deve guardá-la no coração, como em oração. Em oração, você deve pedir para Deus, Deus, eu quero essa palavra comigo, eu quero essa palavra escondida no meu coração, guardada no meu coração, porque é dela que você vai usar, ou com ela você vai orar quando for tentado. Lembra do nosso amado Senhor, como homem ele estava no nosso meio, no deserto ele foi tentado pelo diabo, o que ele usou? Palavra de Deus, só dizia, Satanás está escrito. Então, quando vinha o pânico, o medo, eu dizia, Satanás, está escrito, não temas, porque eu sou contigo, Deus está comigo, cai fora, em nome de Jesus. Quer dizer, eu usava a palavra de Deus, mas é para tudo. Mas, repito, não é palavra por falar. A mulher disse, agora sei que a palavra de Deus é verdade na tua boca. Então, nós temos que saber que a palavra de Deus é verdade na nossa boca. E as pessoas que estão perto de nós, ou que vão participar das nossas orações, que vão receber as nossas orações, devem ver isso. Quer dizer, a palavra saiu da nossa boca e não volta vazia. Aí nós vamos aqui do lado, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29. É uma oração que a igreja primitiva fez. E nós temos que fazer também. Por nós, pela família, por todos, né? 4:29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Eu tenho contado que nós temos ameaças hoje. Não podemos orar como às vezes gostaríamos de orar. Não podemos citar algumas coisas, porque soa como perseguição, afronta, mas tudo é o diabo querendo intimidar a igreja. Mas Deus vai nos dando sabedoria. E ele diz assim, e conceda aos teus servos que falem com toda o quê? Ousadia a tua palavra. Então nós temos que ter essa ousadia de falar, mas como a fé sem obras está morta, devemos pedir também, enquanto estende as tuas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Senhor Jesus. Temos que pedir, Deus, e o Senhor confirme a palavra, é a palavra que Deus vai confirmar. E eles fizeram isso no capítulo 5, versículo 12, bem rápido aqui, que já citei, estudei recentemente, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, estavam lá. 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homem como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os põe em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Isso aqui é para nós. Então nós precisamos, Deus, dá-nos ousadia para pregar a tua palavra, para falar da tua palavra, para falar do teu amor, e pode ter certeza disso, Deus vai confirmar. Lá no livro de Marcos, no capítulo 16, ele confirmava o que ele confirmava? A palavra. Mas como é que ele confirmava? Como foi com Elias, que trouxe o filho da mulher de volta. Diz, versículo 20, é o versículo final, diz, capítulo 16 de Marcos, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Vamos lá? E confirmando o quê? A palavra com quê? Com sinais que se seguiram. Amém. Deus vai fazer isso conosco, mas nós somos, se não der certo, calma. Nós temos que saber que nós temos que semear a palavra. Quem semeia é o semeador, ele semeia a palavra. Quem vai receber, nós temos que ver. Jesus falou que tem terra que é simplesmente à beira do caminho, onde vem rapidinho o passarinho e tira. Outras são as pedras, né?
que é quando tem perseguição, a pessoa foge. O outro são os espinhos, o cuidado da vida. E o outro é a boa terra. Então, nem sempre você vai dar a palavra, mas você tem que deixar. Vai dando. Às vezes, viu que aquela pessoa não guardou a palavra, prega de novo, continua pregando, vai pregando. Até que a palavra vai crescendo naquela pessoa, vai crescendo no coração dela, assim é conosco também. Voltando para Atos capítulo 12, versículo 24. Matéria nova. Atos 12, 24. Diz, e a palavra de Deus crescia e se Mas como é que a palavra de Deus vai crescer? Crescer assim no conhecimento nosso, nós vamos conhecendo mais da palavra e ela vai se multiplicando nos corações, porque a palavra é a semente e se não houver semente não há fruto. Os frutos vão aparecer quando a igreja pregar, a igreja falar do amor, mas repito, só falar não adianta, a fé sem obra está morta, temos que mostrar o poder de Deus como Elias, por isso que temos que nos consagrar, buscar de Deus. Vamos falar um pouquinho mais, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, é lá na parte, já para o final, as últimas cartas de Paulo, né? Capítulo 4, 2 Timóteo. 4, versículo 2. E ele diz, que pregues a palavra, instes a tempo e fora, temos que aproveitar, o assunto é futebol. Você conversa, tudo bem, mas você não pode esquecer que você é um mensageiro de Deus. Daqui a pouco você entra com a palavra, sem ser chato, desculpa a expressão xarope, né? Religioso, mas aproveitando, pedindo a Deus sempre, verdade. Dando testemunho, rapaz, lá na igreja, hoje, aconteceu isso no domingo, uma senhora está com o braço assim, e você vai entrando sempre, deixa eu contar um testemunho, mas nós temos vergonha, nós não conseguimos às vezes fazer isso. Aí esse testemunho que você ouviu agora, você conta. Como aquele moço lá do Douglas, lá de Catandu. Rapaz, na igreja nossa de Catandu, o homem chegou, tinha feito uma cirurgia, não conseguia nem colocar o pé no chão. Você vai entrando sempre com a palavra, quer dizer, dando testemunho, falando dessa palavra sempre. Voltando aqui para a Bíblia Sagrada, nós vamos agora, pessoal, para Marcos capítulo 4. Eu já citei, mas quero ler para você para chegar ao ponto final. Marcos 4, eu já citei para você isso hoje, versículo 14. Diz, o que semeia, semeia o quê? A palavra. Aí nós falamos aqui, eu vou deixar você com uma lição de casa. Você vai ver aqui onde que a semente cai. Ela cai na beira do caminho, ela cai entre as pedras, ela cai entre os espinhos, ela cai em boa terra. Então não fique decepcionado, que às vezes você vai dar a palavra e ela não vai, entenda bem, aparentemente produzir. Não, aí você tem que limpar aquele terreno, vai dando mais palavra para aquela pessoa, vai preparando aquela pessoa, até que ela vai ter a boa terra e ela vai começar a ver a glória de Deus, ver o poder de Deus. Agora, uma advertência, Salmo 50, Salmo de número 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Diz assim, e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Nós aprendemos que invocar a Deus é mais do que você ficar, Senhor, 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 já vale. Mas invocar a Deus é trazer a palavra de Deus à tona, é fazer um confronto entre os fatos e a palavra de Deus. Em Romanos 10, 13, o Senhor diz assim, olha só, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui o pessoal da igreja entende bem. Apocalipse 19, 13, diz o quê? Aí ele diz, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então invocar a palavra, o que é? Invocar é fazer um confronto entre os fatos e a palavra. Os fatos dizem, estou doente, mas a palavra diz, pelas feridas de Jesus fomos sarados. Então eu fico com a palavra, faço um confronto, Senhor Deus, surgiu essa doença, não é negação dos fatos, lembra desse ensinamento? Não é negar os fatos, não estou doente, não estou doente, não estou doente, você não vai cerebral, não, você não está negando os fatos. Eu usei como uma parábola, contando o caso de um médico, que ele falou, a pessoa, o fulano de tal, ele estava hipertenso, mas ele mudou a alimentação dele, mudou o ritmo de vida dele, e a pressão dele ficou, jóia, sem remédio. Mas isso é o médico que fala, não sou eu que posso falar para você, é o médico que examinou a pessoa e conheceu a pessoa.
Quer dizer, o que aí ele explicou? Ele estava hipertenso, mas ele não era hipertenso. Mas ele estava hipertenso. A mesma coisa somos nós. Estamos doentes, mas a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Invoca essa palavra. Faça um confronto. É como eu falo dos filhos na família. O filho está numa prática pecaminosa, mas a Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor. Até citei o ensinamento do pastor Anselmo, que as pessoas vêm querem dar apelidos para os nossos filhos, não é verdade? Quando era garoto, a pessoa queria botar um apelido em mim, minha mãe não deixava não, minha mãe era brava, nesse caso. Ela era brava mesmo quando queriam botar apelido, né? E ela não deixava não, era brava. E não aceitava apelido nos filhos, principalmente quando é apelido pejorativo, uma porção de coisa, né? De depreciativo, aquelas coisas todas, aquele chamado bullying que tem aí fora bastante. Mas aí o pastor falou: não, você, a mesma coisa, o diabo quer colocar apelido, quer colocar nomes no nosso filho. Não, vamos declarar o que a Bíblia diz: os filhos são herança. Meu filho está nas drogas, meu filho está numa prática pecaminosa, mas está amaldiçoado essa prática porque ele é a herança do Senhor. Opa, você está invocando o Senhor, você está fazendo isso. Pastor Jaime, mas eu faço e não funciona. Vamos para o 16. Mas ao ímpio, quem é o ímpio, pessoal? Aquele que não tem respeito pela palavra, aquele que não respeita a onisciência de Deus. Lembra, Deus conhece os meus pensamentos, os seus pensamentos. Leia a mensagem de hoje do missionário na internet. Deus conhece o propósito do nosso coração. E a pessoa não vê isso. Quer dizer, ele é ímpio, ele não respeita, ele pensa o que quer, ele deseja o que quer na mente. Como é que ele vai querer que Deus o ajude no dia da angústia? Não, você tem que verificar. Mas ao ímpio diz Deus: que tem tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu conserto na tua boca. Não adianta citar a Bíblia toda para Deus, não vai funcionar. Aí nós vamos voltar para o Novo Testamento, 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. É lá no finalzinho. 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Você, antes de querer as bênçãos de Deus, ver Deus te usando, Deus te confirmando as orações, Deus fazendo coisas lindas, antes, santifica a Deus, a Cristo como Senhor. O que é isso? Eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou cumprir a palavra de Deus, eu vou viver a palavra de Deus. Vai funcionar. Mas tem que ser no coração, que ninguém, você toma uma posição: eu vou ser homem de Deus mesmo, eu vou ser mulher de Deus mesmo, eu vou querer aprender com o meu Senhor, Ele vai me ensinar, eu vou ser um servo fiel, porque servo é aquele que obedece a palavra. Romanos 6,16, vós sois servos daquele a quem vós obedeceis. Então você vai lá e santifica a Cristo no coração como Senhor. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor, respeito, entenda, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Até quando alguém te convidar para o pecado, você não vai ser rude com a pessoa: está amarrado, Satanás, você não tem poder. Não, irmãzinha, irmãozinha, que eu sigo a palavra de Deus. Mas todo mundo vai, mas o cristão não faz, o cristão faz diferente, o cristão segue a palavra de Deus, até nos negócios da vida, de dinheiro, essas coisas, tudo. Rapaz, mas isso aqui é comum, mas você não faz, você é praticando a palavra, mas com mansidão você responde, né? Aquilo, você diz assim: olha, eu tenho um tesouro que é muito melhor, que é na eternidade. Aí você aproveita e prega o evangelho, aproveita e fala do amor de Deus. 16, ele diz: tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores. Quer dizer, a pessoa pode falar o que for de você, você sabe que não é. Se for, você tem que se arrepender, mas não é. Então dê glória a Deus. Fiquem confundidos que blasfemam do vosso procedimento que em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se for vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Pronto, você não vai ter, e você sempre terá o bom testemunho. Agora vamos fazer a parte final, o último versículo, 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Para depois terminarmos lá onde nós começamos. Onde nós começamos, pessoal? 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Eu tenho cola aqui, né? Então vamos lá, 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Misericórdia. Antes falamos de Cristo com o quê?
Seriedade, nós cremos naquilo. A palavra de Deus, lembra o que ela falou, aí por isso que eu falei, vamos já voltar para lá. Ele coloca ali, eu fico aqui, 1 Reis 17, 24. Vai lá, 1 Reis 17, 24. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço, agora que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, na tua boca é verdade. Olha o que Paulo está dizendo aqui no 2,17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra, na palavra de Deus na nossa boca é verdade, irmão. É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória a Deus. E diz assim, e como de Deus, e assim, antes falamos de Cristo, consiste como de Deus, na presença de Deus. Porque nós estamos falando de Deus, mas na presença dele, porque ele é onisciente, ele está presente. Eu estou falando do que eu creio, não posso falar daquilo que eu não creio. Eu falo daquilo que está no meu coração. Vai funcionar para você. Esse é o segredo, então. Vamos nos envolver mais com Deus, vamos desejar mais de Deus. Eu vou fazer uma oração agora, primeiro para todo mundo colocar a casa em ordem. Às vezes escorregamos, sentimentos, emoções, provocações, iras, que às vezes vão entrando, mágoas que vão tomando conta do nosso ser. Não deixa não. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Chega diante de Deus agora e diga, Deus, eu venho pedir para o meu coração. Toda pessoa que me ofendeu, que a pessoa se arrependeu, eu não vou guardar nada comigo, está liberado o perdão. Fale com Deus. Se você tem que pedir perdão por alguma coisa, perdoa. E se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, está perdendo tempo. Se você for embora desse mundo, todos nós vamos. Tem gente que vai tarde, tem gente que vai cedo, mas não importa se vai ser cedo ou tarde, importa que você vá para a eternidade salvo. Que a salvação está em Cristo. Basta você crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Que no coração você creia que Jesus venceu o inferno e a morte. E você diga para ele, me salva Jesus, e ele vai te salvar. Feche os olhos, por favor, Pai. Antes de fazermos a outra oração, que hoje está sendo um pouco diferente, o Senhor está operando bastante. Eu estou pedindo, Deus, pela salvação e a vida eterna de todos que estão comigo aqui neste lugar. Que estão pela rádio, pela TV, pela internet. Meu Deus, tanto numa noite de domingo, como uma madrugada de quinta-feira, ou manhã de quinta-feira. Eles estão orando. Peça a Deus agora. Se você ainda não tem, peça a salvação. Basta você crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. No coração você deve crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Diga para ele, me salva, Jesus. Ele vai te salvar. Se você já tem a salvação, diga para ele, Jesus, não me deixe perder a salvação. Perdoa-me, Deus, onde eu errei, onde eu tenho errado. Com palavras, pensamentos, ações, de maneira consciente ou inconsciente. Davi disse, expurga-me todos os que me são ocultos, até o que está oculto que você não está lembrando, Deus perdoa. E também diga a Deus, eu não quero ter nada contra ninguém, eu libero. Todas as pessoas que me ofenderam, que se arrependam, porque da minha parte não tem mais nada. E agora, Jesus, muito obrigado pela salvação, pela vida eterna. E todos digam amém. Glória a Deus.